Excelências, eu vim aqui hoje para falar um pouco sobre delação premiada, de certa maneira complementando essas falas que vêm na mesma linha, e inicio dizendo o seguinte: precisamos urgentemente de uma lei específica só para a delação premiada, que unifique os diferentes dispositivos que nós temos, porque nós temos delação premiada prevista na Lei 12.850, na Lei de Tóxicos, na Lei dos Crimes Hediondos, esparramadas. Nós temos que ter uma lei específica onde se discipline os limites da delação e, principalmente, que se deixe claro o que não se pode fazer no âmbito da delação. Porque o que nós mais estamos assistindo hoje no Brasil são excessos nas práticas negociais. A Lei 12.850, ela sofre, deputado, de uma carência normativa, de uma insuficiência normativa. Ela não tem suficiência normativa. E, infelizmente, abriu um espaço impróprio para que o Ministério Público, e com a conveniência e conivência de alguns juízes, se arvorasse um senhor soberano da negociação, contrário a toda a tradição do processo penal brasileiro. E aqui é importante que os senhores compreendam que o modelo brasileiro, que tem uma matriz romano-germânica, não tem absolutamente nada a ver com o modelo de Ministério Público, modelo saxão, que eles estão tentando importar a fórceps e conforme a sua conveniência. Isso aqui não é um Ministério Público que possa negociar. O Ministério Público no Brasil está disciplinado por regras como obrigatoriedade da ação penal, indisponibilidade da ação penal. Não tem esse poder negocial. Dentro dessas ilegalidades, é importante começar compreendendo o seguinte: a delação é muito importante, o Instituto da Delação Premiada é muito importante, mas não podemos pactuar com os excessos. E isso não significa ser a favor da impunidade. Não vamos fazer esse reducionismo. Criticar o Instituto da Delação não é fazer um manifesto a favor da impunidade, mas sim de respeito às regras do jogo. Mas é preciso compreender duas variáveis. Ou você tem o Estado negociando com alguém que é um criminoso confesso, e aí vem uma pergunta básica: por que o Estado vai negociar com alguém que é um criminoso confesso? Exatamente porque o Estado falhou na sua necessária e no seu poder de investigar e apurar crimes. Porque se você, Estado, tem prova suficiente, você não senta para negociar com o delinquente, você pune o criminoso. Então, a banalização da delação, como tem sido visto no Brasil, é o reconhecimento da incompetência do Estado em investigar e apurar crimes. E por conta da incompetência de investigar, se tem que negociar com criminosos confessos. E isso é algo que tem que ser pensado, porque nós estamos banalizando e achando que a delação é um atalho, porque o Estado não precisa mais investigar. Segundo ponto, que é uma outra situação, que é o Estado negociando muitas vezes com alguém que é inocente e que se vê na necessidade de negociar para não sofrer uma pena injusta ou desproporcional. Bom, o modelo americano de plea bargain está repleto de exemplos de pessoas inocentes que assumiram crimes que não praticaram por medo de uma punição excessiva, desproporcional e injusta. No Brasil, basta nós olharmos, a regra tem sido muito claramente passada por alguns juízes. Nós temos lá a pena com a função de prevenção geral, prevenção especial e agora criaram a prevenção negocial. Significa dizer o quê? Imposição de penas altíssimas a quem não está disposto a colaborar, a delatar. Passando um recado muito claro: se você delatar, você vai gozar de muitas benesses. Agora, se você não delatar e não negociar, você vai sofrer a mais dura e exemplar punição. E isso tem feito com que pessoas tenham feito delação de crimes que não conheceram, que não conhecem, que não praticaram, entregando e delatando terceiros que não estão envolvidos, para ter munição para negociar por medo de uma punição excessiva. Bom, isso é muito preocupante. Também estão usando a prisão cautelar como instrumento de tortura, sim. É uma tortura real, é uma tortura física e psicológica. E é por isso, deputado, que nós temos que ter muito cuidado com essa história da prisão cautelar e da delação. Porque a verdade é a seguinte: o próprio Ministério Público, um procurador da República, já deu uma entrevista que ficou conhecida por todos, onde ele diz: em crimes de colarinho branco, onde existem rastros, mas as pegadas não ficam, são necessários pessoas envolvidas com o esquema para colaborar. E ele diz: e o passarinho, para cantar, precisa estar preso. Essa frase ficou célebre. Passarinho canta melhor preso. É assumir que estamos prendendo para forçar a delação, estamos ameaçando com a prisão para delatar e estamos soltando
com a promessa de delação. Então, quando o Ministério Público Federal diz que uma parcela imensa dos delatores estavam em liberdade, isto é uma mentira. Nós temos que investigar dentro desse universo a quantidade de pessoas que fizeram a delação e foram soltas para delatar ou delataram para não ser presas. É uma falácia essa ideia de que a imensa maioria das delações foi feita em liberdade. Isso é um constrangimento situacional que nós precisamos estudar de forma mais aprofunda. Já chegou, inclusive, ao absurdo de o Ministério Público fechar um termo de compromisso de colaboração com o ex-ministro Guido Mantega, completamente à margem da lei, tanto é que não foi homologado, e o acordo é exatamente o quê? O acordo era, eu vou ajudar, mas não pressam a minha prisão. É assumir que estão usando a prisão cautelar para forçar a delação, a ponto de fazer uma negociação de colaboração para evitar a prisão. Esse foi o objeto. Isso é assumir a degeneração da prisão cautelar. O Ministério Público, Excelências, pode muito, mas não pode tudo. O problema é que ele está se avocando num poder soberano e para além dos seus limites de atuação, e nós precisamos ter muito cuidado, porque isso não é democrático. Essa é a questão. Punir é necessário e punir é civilizatório, mas é preciso respeitar a regra clara do jogo, porque se virar vale tudo, nós vamos ter um modelo aqui que realmente todos vamos nos arrepender. E já estamos começando a se dar conta disso.